Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Palestra para se refletir, tá? Então, nós vamos ver o que fala na codificação espírita, o que Emmanuel fala, o que Joana de Ângeles fala também, mas é um momento da gente com a gente, tá? Não é, não, eu sei que, meu filho tem isso, minha filha também, minha esposa tem, meu marido tem. Não, esse não é esse momento. É um momento de autoanálise mesmo, tá? É um momento de se olhar para dentro. Então, eu vou falar de orgulho e egoísmo e está implícito a vaidade. Vocês vão ver por quê. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz com muita clareza que o processo evolutivo, ele deveria estar focado em combater os cânceres morais. E quais são os cânceres morais? Orgulho, vaidade e egoísmo. Então é um momento em que a gente vai olhar para dentro, não é ficar avaliando marido, esposa, filho, vizinho, gente do trabalho, não. Nós vamos olhar para dentro, tá? Nossos neurônios espelhos já nos deixou muito claro que tudo aquilo que a gente vê no outro e que nos incomoda tem algo dentro de nós. Tá? Então, vamos dar uma paradinha para a gente ver isso, ok? Então, eu vou começar com um videozinho que é muito interessante. É só apertar, né, Fernando? Assistam, que é muito bonitinho. Bem, é engraçadinho, é bonitinho, mas eu já vi muita gente não esperar o outro segurando a porta do elevador, né? Quer ficar sozinho. Tem pessoas que não têm nenhuma sensibilidade para com o outro, seja para atravessar uma rua, né, para dar um copo de água, para perguntar se comeu alguma coisa. Claro que cada um faz aquilo que está no coração,
Mas a gente tem que atentar que são vícios. E esses vícios a gente acaba internalizando e tomando como verdade absoluta em nossas vidas, tá? Então, dentro da parte filosófica, Emmanuel diz uma coisa que eu acho fantástico. Né? Na carta aos Coríntios, a primeira carta, Paulo diz: o amor tudo sofre. Isso é muito forte, porque o amor não era para sofrer. O amor era para nos trazer amor, tranquilidade, equilíbrio. E Emmanuel comenta: o noticiário terrestre se reporta a desvarios que acontecem em nome do amor. Feminicídio. Eu matei porque eu amava. Quem ama não mata, né? Eu deixei que acontecesse aquilo para que meu filho aprendesse, mas sem dar apoio emocional, né? Então, em nome do amor, quantas coisas nós fazemos? Precisamos parar para refletir. Tanto colocamos nossos familiares e nossos filhos em lugares desapropriados, seja irmão, irmã, marido, esposa, como amigos também, deixando eles em uma condição de dependente emocional, por exemplo, de dependente financeiro, por exemplo, né? Então, a gente precisa ver, em nome do amor, quais os desvarios que nos acontecem e que a gente faz isso com a outra pessoa. Homicídios são perpetrados publicamente. A perversão está presente. Quando ele fala de perversão, que tipo de perversão é essa? Perversidade. Hoje, como diz Chan, um chinês que mora na Alemanha, e ele diz: a sociedade está cheia de narcisismo perverso. É um mundo acadêmico que fala isso, é um sociólogo que fala isso. E aqui Emmanuel fala. O que ele quer dizer com isso? As pessoas fazem porque elas são perversas. Tem até no Instagram, no Face, alguns newsletters que faz assim: você conhece o marido o marido e a esposa na hora da separação. Já viram isso? Você conhece o amigo na hora de dividir a casa. O que é isso? É quando as pessoas, elas se mostram como realmente elas são, perversas. Então, se Márcio me faz alguma coisa, eu como espírita e como ser humano, eu vou me magoar, eu vou ficar chateada, mas eu sou espírita. Então, os caminhos que eu opto deverão ser a compreensão, o diálogo, o entendimento, mas aí eu desejo a ele tudo de mal no mundo. E quando acontece, eu digo: ótimo, tinha que quebrar a cara mesmo. Então é essa perversão que Emmanuel fala no livro olhe bem o livro que eu tirei isso, tá? De 1952, tá? E ele diz: estranho, né? As pessoas que amam maltratam e matam em nome do amor. Nós estamos vendo essa violência, nós estamos vendo as pessoas matando, as pessoas fazendo mal a outras pessoas, a impunidade sendo legitimada, né, por governantes desse país. Então, isso é algo que nos preocupa, sim, porque nós estamos inseridos nessa sociedade e a gente precisa refletir sobre isso. E ele continua dizendo: o amor também mata, em nome dele, o que me torno. Tá? As pessoas estão perversas, furtam, roubam, praticam injúrias, fofocas, espalham mentiras, né? Homens dignos, mulheres sérias e jovens promissores sofrem sob a legenda do amor. Acaba o namoro, entra em depressão, se suicida, 1000 desilusões e muito sofrimento. Tudo em nome do amor.
Vocês não viram ontem aquela menina que era blogueira, que o pai matou, ela com 17 anos, quando ele soube que ela estava grávida, se juntou com o irmão mais velho e mataram ela e enterraram ela dentro de casa. Tá? E nós estamos em 2022. Isso foi escrito em 1952 por Emmanuel. E nós estamos vivendo isso aqui. E ele diz, o egoísmo é a causa. É o apego da alma ao bem próprio, patrocinando os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa, gerando os ciúmes, o despeito, a vingança, a discórdia, a acusação e a cegueira. Por quê? Ninguém se vê egoísta, ninguém se vê perverso. Mas se os pensamentos fossem flashes, aparecesse assim, como uma ideoplastia, Marquinhos pensou, apareceu ali o pensamento, eu vi tudo o que ele pensou, ele ia ter muito mais cautela no que pensar. Né? E ele diz ainda, o egoísmo adoece as pessoas. Temos que buscar o bem próprio, mas, e ao buscar o bem próprio, transforma em valor absoluto à custa do bem do outro. Então, é para o meu bem que eu vou ter amizade com Fernando, porque eu sei que Fernando tem algo que me interessa que ele me dê. Em que momento eu vou desenvolver com Fernando uma amizade pelo coração, pelo amor, e não pelo interesse? O que é que ele pode me dar? Ser espírita não é fácil, mas a sociedade está pelo interesse. Então, as relações, elas estão líquidas, estão fluidas e estão sem um propósito. Agora é Bauman que fala. Né? E nós precisamos estar atentos que a doutrina espírita, desde 1952, já tinha um prognóstico do que ia acontecer por agora. Eu amo o espiritismo porque ele nos ensina tudo o que a gente precisa, mas a gente só absorve aquilo que nos é de interesse, até começar a sofrer muito. Né? E ele diz, o egoísmo altera a feição do nosso amor. Isso é muito lindo. Porque se eu só penso em mim, se eu só me relaciono pensando no que o outro tem para me dar, se eu não tenho uma relação pelo coração, automaticamente eu sou egoísta. Então eu trato bem minha esposa, já não amo mais, mas porque ela cozinha, arruma a casa, me ajuda com os filhos, mas eu vou paquerar por aí. E vice-versa, tem mulheres fazendo a mesma coisa também. Tá? São os interesses que estão acima da feição do amor. Então, se eu começo a me sentir incomodado com alguma coisa, eu tenho que culpar a outrem para justificar a minha impulsividade, a minha forma abrupta de agir, a minha forma diferente daquilo que eu aprendi com Jesus, que eu aprendi na doutrina espírita, porque eu preciso ser vítima. Todo egoísta é vítima. E todo egoísta é ingrato. Então a gente precisa refletir sobre a gente, né? O problema do narcisista é transformar o outro no espelho. É transformar o indivíduo, o outro, em um instrumento que lhe sirva, que lhe obedeça, onde deverá só se satisfazê-lo. O foco é seu próprio bem. Então, um casamento narcisista é um casamento de relações tóxicas e relações abusivas. O que é que o outro tem para me dar? E por conveniência eu fico numa relação, mas eu não tenho a afeição do amor. É por isso que a doutrina espírita não é contra o divórcio. Porque é melhor que você tenha uma relação pelo coração, sozinho, do que você
aumente uma relação abusiva e tóxica que possa vir no futuro, o pós-morte, ver que você deveria ter feito muito mais e não fez. E vem a culpa no pós-morte. Tantos casamentos que estão alicerçados, tantas amizades que estão alicerçadas desta forma, e como falta conhecimento dos pais para orientar os filhos diante dessa sociedade. O amor, longe disso, fala Emmanuel, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, está desapegado da sua própria alegria, sabe sentir-se feliz com a alegria do outro. Interessante, né? Fernando me faz um mal e aí depois ele passa num concurso público e eu fico com raiva. Porque na realidade ele me fez um mal, mas como eu sou egoísta, e vocês vão ver que eu sou mais outras coisas também, eu não vou antecipar, eu fico com raiva porque ele passou num concurso, eu fico com raiva porque ele conseguiu alguma coisa na vida que eu não consegui. E eu tenho raiva, e essa raiva nada mais é do que o espelho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Agora, antes da gente chegar aí, eu vou botar um pequeno vídeo para que vocês vejam o quanto Emmanuel estava certo, não, está certo. E o que é que... E quanto essa... Eu esqueci o nome dela, que ela é lá da CNN com Karnal e Gabriela. A gente gasta muita energia bancando personagem, sendo que a gente podia estar usando essa energia de outra maneira. Cansa ser outra pessoa. Não dá. A gente não aguenta muito tempo. Então, pensando por esse lado, é muito mais fácil ser de verdade. Porque é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais conexões autênticas. A gente quer olhar no olho da outra pessoa e se enxergar. E enxergar a fragilidade, enxergar a vulnerabilidade. É essa a proposta da doutrina. Conhecer a verdade. Mas não é a verdade só do que está escrito como orientação de Jesus, mas a nossa autenticidade. Quem nós somos e quais os papéis que a gente utiliza na vida. Mas para uma pessoa que faz terapia e começa a ter uma consciência daquilo que fazia sofrer ou que faz sofrer, ela cansa. Ela cansa de viver os papéis. O papel de espírita, oh, minha gente, Jesus, vamos perdoar, mas em casa ela não perdoa. Não, nós precisamos ajudar as pessoas, mas em casa ela não faz nada por ninguém. No trabalho, desenvolve a cisânia, o controle, a maledicência. Eu ratifico, ser espírita é um compromisso com você. Acima de tudo, tá? Eu até brinquei com Caterine, nossa, você me deu essa palestra o povo vai dormir, porque ninguém vai ver aquilo que eu estou falando, né? Aí, Livro dos Espíritos, o egoísmo. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Pois mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não o atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aprimorar na perfeição moral,
deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Todo egoísta é vítima, aprendam isso, agora é a psicóloga falando. E todo egoísta é ingrato. Isso é um absurdo, você falando isso de mim, você não me conhece, você não sabe do que eu sou capaz, isso é injusto. E é incapaz de agradecer a qualquer pessoa por tudo que recebeu das pessoas que conviveram com ele ou com ela. Então, para a gente deixar esse lugar, eu trago Joana de Ângeles, que ela diz: combater o egoísmo é meta prioritária de todo cristão que deseja evoluir. Qual a finalidade da sua encarnação? Evolução espiritual. Então Joana diz: na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai se diluindo e cedendo lugar à solidariedade, por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da lídima caridade. O egoísmo é virose perigosa, que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da lídima caridade. Precisamos desabrochar a consciência, ter lucidez, ser ético e praticar a moral. Então vamos começar pelo primeiro. O que é abrir consciência? É você acreditar nos postulados imortalistas. Então os postulados imortalistas vai fazer você refletir. Se eu estou aqui de passagem, se eu sou espírito, se eu preciso evoluir, e a minha evolução depende das minhas atitudes, por que eu vou continuar egoísta? Que eu sei que ao desencarnar, eu vou levar para o mundo espiritual a minha dor e a minha ignorância. Ignorância porque mesmo estudando sobre doutrina espírita, sobre imortalidade da alma, sobre evolução, sobre obsessão, sobre imperfeição, sobre livre-arbítrio, sobre perdão, eu não abro mão de ser egoísta. Isso mostra a ingratidão do egoísta, porque conhece a verdade, mas continua totalmente preso à questão do egoísmo. Tá dando para entender, gente? Tá claro isso? Tá? E eu tenho que ter lucidez. Por que eu tenho que ter lucidez? Porque sou eu que tenho que olhar para mim. Não é Carol que tem que dizer: Mireia, olha, você teve uma atitude assim, eu não gostei muito não. Se você entra pela crítica ao outro, você está querendo que o outro seja como você quer. Isso é egoísmo, é controle. Porque você está naquele lugar de ser satisfeito. Você usa o outro para lhe satisfazer. Isso é egoísmo. Se você não reconhece o que um amigo faz por você, se você não tem no coração uma palavra de carinho para as pessoas que lhe estendem a mão, você é um ingrato. E por que a ética, Joana de Ângeles diz que vai ajudar a contemporaneidade? Porque a ética, ela está embasada em 3 perguntas fundamentais. Não esqueçam isso, tá? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero.
Repetindo, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. A moral são as regras, as normas, as crenças. Quando você tem princípios éticos na vida de vocês, vocês estão escolhendo valores para nortear a vida de vocês. Então, por exemplo, eu não quero ter inimigos. Então, eu estou escolhendo um valor, que é a compreensão. Sempre dialogar, sempre procurar as pessoas, sempre me relacionar com a pessoa. Se o outro não quer se relacionar com você, o problema não é seu. O problema é do outro. E a gente não pode mudar ninguém. Mas a nossa parte como espírita é fundamental que aconteça. Tá claro isso? Bem, Joana nos fala agora, deixa eu ver se eu passei 2. Não, tá certo. Joana vai nos falar agora sobre o orgulho. Eu estou saindo do egoísmo e estou indo para o orgulho. E ela diz, o orgulho surge quando tomamos uma decisão com base apenas na gente. Olha, é continuação do egoísmo. Ou acreditando que somos superiores aos outros. Esse sentimento se alimenta de ilusões sobre a vida e pode prejudicar seus objetivos se não for dominado. Eu sou egoísta e eu sou o centro das atenções. Tudo tem que acontecer como eu quero e as pessoas têm que me servir. Além disso, eu passo a me achar melhor do que todo mundo. E aí eu saio do egoísmo e vou para o orgulho, tá? Uma autoafirmação rígida pode se transformar em uma opinião infracionada do eu, a da arrogância. As pessoas arrogantes são pessoas orgulhosas. Vocês conhecem alguém arrogante na vida de vocês? Já teve a oportunidade de conhecer alguém arrogante? Vocês sabem o que é arrogância? Já tiveram, assim, algum contato, um trabalho, tá? Então, Carol vem me ensinar uma coisa, eu digo, não, eu sei. Não, isso que você está falando? Ah, minha filha, você está vindo com caju, eu estou voltando com as castanhas assadas. Isso é arrogância. Sem contar que é uma violência, porque nós temos sempre algo a aprender com o outro. Sempre. Tá? Então, vamos ficar atentos a isso. Esse ar de superioridade causa uma atitude desrespeitosa em relação aos outros. O orgulho é um dos filhos espúrios do egoísmo, gerador de transtornos emocionais no ser que lhe é vítima. É adversário da humildade que deve exoná-los dos espíritos, reconhecendo a própria pequenez ante a majestade da criação. O orgulho é vancegueira do personalismo humano, que denigre os valores de conquista do ser profundo que se é. Repetindo, né? Eu sou professora, fui professora há 20 anos. Egoísmo, eu quero que os outros me sirvam. A minha relação sempre é, eu estou no centro. Sou vítima, sou ingrato. Mas quando eu passo a ser arrogante e achar que eu sou melhor do que todo mundo e que não preciso aprender mais nada, e que tudo que eu tenho já me basta, eu começo a desenvolver o orgulho, que é uma deconstrução do egoísmo. Lembra que eu falei da ética ou não, Joana? Então, em que valores eu estou me construindo? Que eu não saí do egoísmo e ainda sou orgulhoso. Isso é algo para vocês pensarem, né? Mas a moral vigente, que é a sociedade, que são chamados de mores e fócues, tá? Resiste a uma sociedade narcísica e perversa. Então, a minha moral
passa a ser essa. E eu não estou interessado em acionar os meus valores ou construir novos valores. E com isso eu crio uma alienação. Eu estou muito preocupado com o que o outro pensa de mim. Eu estou muito preocupado com as opiniões. E aí, como é que foi e tal. E aí, o que acontece? O egoísta se aproveita criticando. O egoísta é crítico. O egoísta é cruel. E vocês vão ver onde é que entra isso que eu estou falando, tá? O orgulho é uma amarra que nos impede de evoluirmos de verdade. Livro dos Espíritos, questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? O egoísmo e o orgulho. O orgulhoso ele quer agradar a si mesmo. É a fonte de todos os vícios. Quem disse isso? Santo Agostinho. Substitui o nós pelo eu. Nós arrumamos a sala toda hoje. Mentira, quem arrumou foi Carol e Fernando. Mas eu digo nós, porque eu não quero ficar por baixo. Mas eu não tenho a probidade, a hombridade de reconhecer que eu não fiz isso. Então eu uso nós. E a desculpa é, não, nós somos uma equipe, isso nas organizações. Não, nós somos um grupo, isso na área de psicologia e sociologia. Então, todas as vezes que eu pongo num trabalho de alguém, que eu pongo em algo que alguma pessoa fez, isso é orgulho, tá? O orgulhoso se sente semelhante ao melhor que existe. Prefiro ser o senhor do inferno do que o escravo do céu. Nunca a sua necessidade é satisfeita. E a vaidade, olha que já entrou outro valor, anda de mãos dadas com o orgulho. Tá? A pessoa virtuosa sempre terá que se comparar para sobreviver. Então, o egoísta orgulhoso, ele desenvolve a vaidade, porque é um desejo incontrolável que vence a virtude e acaba por desequilibrar o ser humano, cedendo aos desejos. Eu acho muito interessante na psicanálise, né? Quando a gente estuda, egoísmo é o ego, porque a gente tem que buscar o eu, tem que buscar a essência. A gente tem que brincar, parar de brincar com essas coisas, porque se Joana diz que nós temos que ter uma abertura de consciência, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer dentro da gente. Se eu não reconheço que eu sou orgulhosa, que eu sou egoísta, que eu sou vaidosa, eu vou sempre ter o olhar para fora, na crítica, no controle, né? No uso do outro para me satisfazer. Então, a doutrina espírita são poucos os que conhecem, internalizam e mudam. No centro espírita são pessoas diferentes do que são dentro de casa. E isso mostra, né, o quanto é intransparente a aprendizagem na prática, né? Então, somos deuses, isso é o egoísta, orgulhoso, vaidoso. Somos deuses em essência, mas os orgulhosos e vaidosos se colocam acima de Deus. Não acreditam em Deus. Que nada, isso foi mérito meu. Vem negócio de providência divina. Miré outro dia estava falando que tudo é no tempo de Deus. É no meu tempo. Sou eu que uso o meu livre-arbítrio. Sou eu que defino o que eu quero na minha vida. Então a gente vive, que nós vamos falar um pouquinho, nas ambiguidades. Ambiguidade é um dos temas da psicanálise que eu vejo mais hoje no meu sítio terapêutico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá?
A finalidade é atender à aprovação do outro e viveremos sempre nos comparando. É a vida vivida para o outro ver. Sempre terá alguém mais feio, pobre, infeliz do que eu. E aí eu me sinto melhor. Sou muito melhor, sou muito mais virtuoso. Tá? Porque fulano é feio, eu sou bonita. Fulano não tem isso, eu tenho. Fulano tem isso. Então eu começo a essa ilusão de que eu sou melhor do que o outro. Mireia, e como é então? Como é tudo que você faz, que você tem uma ascensão na sociedade, é uma oportunidade que você está tendo para servir, para esclarecer, para abrir a consciência do outro, porque a sua já passou por esse caminho. Então, eu já lancei um livro sobre ética e responsabilidade social, agora eu lancei um sobre organização. Não é meu livro, é da sociedade. É da sociedade. E eu quero que o livro seja vendido porque ele é um livro que conscientiza um novo modelo de gestão. E isso é bom? É ótimo, porque o taylorismo fordismo é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a proposta hoje é uma dialogicidade entre a consciência moral e o agir comunicativo. É o que Joana fala. Então, se eu consigo pegar um pouco da doutrina espírita e botar no mundo epistemológico, isso é uma forma de estar espalhando um pensar diferente. Tá difícil? Tá claro? Tá? Bem. Como consequência, nasce a inveja. Egoísmo, orgulho, vaidade. Qual é o outro câncer? Consequência de tudo isso é a inveja. Porque não paro de me comparar com o outro. O invejoso não admira ninguém, porque ele pensa que tudo que o outro consegue na vida era para ele por merecimento. Ele adoeceu porque se sente inferior, mesmo se achando melhor do que Deus. Imagine, ele se sente melhor do que Deus, mas ele constrói uma inveja dentro dele, achando que tudo que o outro consegue na vida era merecimento para ele. Isso quem fala é Emmanuel, viu, gente? Isso que eu estou falando aqui. Mesmo assim, pensa que tudo sabe. E ninguém o ofenda ou o diminua, porque não terá perdão. Mesmo se sentindo um fracassado, não deseja acordar, porque o sonho da vaidade vem acompanhado da realidade da autoilusão. Não adianta, uma pessoa narcísica, ela não acorda para a realidade. Ela se acha o suprassumo do suprassumo do suprassumo da inteligência. Ela acha que todo mundo está errado e a pessoa que é certa. Não tem dialogicidade, não tem acolhimento, não tem consciência moral, não tem agir comunicativo. E tudo começa com o egoísmo. Egoísmo, orgulho, vaidade, inveja. Por isso que o Evangelho cita que são cânceres morais, tá? Emmanuel continua. Tudo isso é a falta de amor, que causam todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos e todas as misérias, visto que cada um só trata de despojar o seu próximo. O que é o antagonismo? Na psicanálise, Freud diz que o antagonismo é o mal-estar da sociedade. As pessoas hoje pensam uma coisa, amanhã elas pensam outra, porque elas dançam conforme a música. Dançando conforme a música, não dá tempo de construir valores. Se você não constrói valores, você vai estar sempre sendo regido por uma orquestra narcísica social.
O outro vai pensar de mim isso, então eu vou botar um vestido florido que está na moda. Tá não, tá aqui tem uns 10 anos esse vestido, mas está na moda. Uma pessoa pode dizer, que lindo o vestido de Mireia, está na moda, e outra dizer, cafonérrimo. Sempre nós estaremos sobre a vitrine. Mas o que é que vai diferenciar um espírita de um ser de senso comum? É a capacidade de construir dentro de si valores que abram a consciência e que se internalize outros valores cristãos, onde a relação possa estar no amor. Tá? Então ele diz, o egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. São pessoas que vivem no melindre, você não pode falar nada, vive na defensiva o tempo inteiro. Você vai falar uma coisa, não, por favor. Comigo não, isso não é comigo. Porque não olha para dentro. É difícil viver. Então essas pessoas vivem muito sozinhas. A solidão toma conta dessas pessoas. Porque existe uma solidão de solitude e existe uma solidão que é ocasionada pela insatisfação com o mundo, insatisfação com as pessoas, insatisfação com a vida, com o trabalho, com a família, que é o caos. Essa insatisfação é caótica. Mas quando você está só, tem até um ditado que diz, antes só do que mal acompanhado, e você adora estar só, você gosta da sua companhia, né? Você não está pensando em bobagens. Você está construindo algo diferente em você. Tá? Não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isso é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e condescendência recíproca. Numa palavra, enquanto procurarem enganar-se uns aos outros, falta amor entre os homens. Foi o que aquela menina, que eu esqueci o nome dela, que eu gosto muito dela, mas esqueci, ela diz, a gente cansa de viver papéis. Foto no Face, plact, correndo, tal. Até um amigo meu botou assim, é bom postar fazendo exercício que estimula o ego dos outros, né? Mas é um tal de postar foto, é um tal de postar que não sei o quê. Por que faz isso? Porque a sociedade existe, eu tenho que me comparar com as pessoas. As pessoas fazem, eu também faço. Tá? Agora, você está fazendo por amor? Ou você está fazendo para mostrar ao outro que você está fazendo? Essa é uma grande pergunta que tem que ser feita. Você está fazendo porque aquilo que você está fazendo é muito legal e você está a fim de mostrar que aquilo lhe fez feliz, ou você está mostrando aos outros que você faz? Né? Falta amor entre os homens. E o que é o amor? Se não a deconstrução da benevolência, da indulgência, da condescendência, do acolhimento, da escuta, da compreensão, do perdão. Né? Isso é amor. É amor. Por isso que eu acho muito, muito, muito legal. Divaldo sempre fala. A melhor religião é aquela que muda a pessoa. Ele não diz o espiritismo. Chico dizia, se o espiritismo dissesse, fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas ele disse, fora da caridade. Caridade é amor. Caridade espiritual, caridade material. Então, o referencial é amor, que a gente não deve perder de vista. Em Obras Póstumas, fala que o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua
utilidade. Porquanto, Deus nada pode ter feito inútil. Deus não criou o mal, o homem é que o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Isso aqui é aquela conversa de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, sou sempre assim, eu tenho muitas encarnações para melhorar. Não é só numa encarnação que eu vou melhorar. Então eu posso ir procrastinando a minha evolução e o outro suportando você, né? Porque uma certa feita, uma mulher procurou Chico em Uberaba e disse: Chico, eu já não aguento mais o meu marido. Ele bebe todos os dias. Eu já não aguento, eu venho para aqui, assisto a doutrinária, volto para casa, ele está bebendo, às vezes eu tenho que ir para a rua, procurar ele. E Chico disse: mas ele, falta alguma coisa para a senhora? Não, tem comida? Tem. Ele deu tudo? Deu. O problema é a bebida, eu não consigo entender isso. Ele desencarna. Aí ela procura Chico chorando: Chico, eu não aguento de saudade de meu marido. A falta que ele faz na minha vida. Isso é o antagonismo. Ela não buscou agir pelo coração. Tudo bem, ele não queria sair das ruas, não queria parar de beber, internasse, buscasse a medicina, tá? Mas não, a pessoa entra na queixa, entra na crítica, porque só quer olhar para o umbigo. Ela poderia ter procurado o Chico para dizer: Chico, vá um dia na minha casa para a gente fazer um evangelho, mande alguém para conversar com ele. Mas não, a gente sempre pensa em satisfazer a si mesmo. Então vamos parar um pouquinho para a gente refletir sobre isso. Agora, o livre-arbítrio que fala aqui tem que estar ligado às leis divinas, que estão registradas em nossa consciência. Esse livre-arbítrio tem que estar ligado aos ensinamentos de Jesus, na prática desses ensinamentos. Senão a gente vai sofrer muito, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo eu tirei essa parte, que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho. Então eles não quererão mais prejudicar-se, respeitarão os direitos de cada um e farão reinar entre eles a concórdia e a justiça. Mas como destruir o egoísmo e o orgulho que parecem inatos no coração do homem? Excelente pergunta. Quando a gente deixa de olhar para o umbigo e passa a olhar para a sociedade, né, para a exclusão, para os problemas que existem no mundo, a gente vê o quanto nós somos virtuosos e o quanto Deus é maravilhoso para nós. A gente tem uma casa para morar, a gente tem um prato de comida, a gente tem onde dormir, a gente tem um carro, quantas coisas, temos saúde, temos família. E aí você começa a despertar dentro de si compaixão. Compaixão. Não adianta fazer caridade sem compaixão. Se você não tiver paixão, você está num ato mecanicista. Você tem que ter compaixão e gratidão no coração. É isso que move um espírita à prática da caridade. A fazer o atendimento fraterno. Não é porque os outros vão ver, vão pensar. Não, é o amor que tem dentro de você sendo manifestado, esse amor. E ele é manifestado desta forma: na escuta, num prato de comida, numa roupa que a gente dá, num passe que a gente dá aqui com amor. A ignorância, eu passei certo? Passei, né?
A ignorância proposital ou não em torno da imortalidade do espírito faz que o orgulhoso se alimente da extravagante opção, porquanto se compreendesse as leis da evolução espiritual, dar-se-ia conta de que alguém tido como inferior na sua condição social ou financeira, de nascimento ou de fé, são poucas vezes um ser angelical portador de superior missão na Terra, conforme se constata miúde. As pessoas têm essa ideia. Nós estudamos, fizemos faculdade, temos uma vida, e a gente acha que quem está na favela são espíritos inferiores. E não, foram compromissos assumidos. Eles optaram a nascer naquela condição para desenvolver valores, desenvolver nova forma de pensar. Vocês se lembram de Lázaro? O rei passava por ele e dava a ele uma moeda. E ele era muito grato, mas ele tinha um corpo todo de feridas. Mas os reis, os soldados, todo mundo que passava por ele, achava que ele era um coitado na vida. Ao desencarnar, quem foi que foi ajudar? A todos aqueles que se encontravam numa situação inferior, foi ele. Então, as escolhas reencarnatórias, elas estão diretamente proporcional ao que a gente precisa para evoluir. Por isso que a história de vida de cada um tem que ser respeitada. Respeitada e acolhida. Porque é aquela história de vida que aquela pessoa necessita para evoluir, para ser um espírito melhor. Tá? A consciência plena da vida espiritual demonstra que muitos daqueles que são subestimados enquanto na caminhada terrestre são benfeitores da humanidade, verdadeiros suportes do programa de desenvolvimento moral do mundo e dos seres habitantes. Então, muitas pessoas hoje podem entender Chico, a humildade de Chico, a forma como Chico se relacionava com as pessoas. Tanto que diziam, mas o senhor é assim, não, eu sou um cisco, eu não sou Chico. Um exemplo de conduta para que a gente tenha como referencial em nossas vidas. Com uma mediunidade fantástica. Adoeceu, porque na época que ele psicografava com luz de vela, ainda, ou aqueles lampiões, ele desenvolveu problemas oculares terríveis. E Emmanuel dizia, você tem que psicografar. Qual era o objetivo? Então vem uma pergunta a vocês. Qual é o objetivo de vocês? Vocês já pararam para pensar na história de vida de vocês? E qual é o propósito de vocês virem parar num centro espírita? Por que será? Isso é muito importante para que o espírita ele saia da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Por que a gente veio parar em uma doutrina tão esclarecedora? Né? Uma doutrina que nos explica tanta coisa e que muitos daqui têm inteligência para compreender, interpretar, mas não praticar. O que é que a gente está repetindo de outras vidas? Que a gente não consegue sair do pé das encarnações passadas. Ambiciosos, egoístas, controladores, críticos, inclusive perversos. Né? Porque quando o outro nos faz alguma coisa que nos magoa, a gente quer que o outro sofra. Deseja até a morte do outro. Quero que ele se exploda, eu quero que ele sofra. Eu vejo muito isso no Instagram.
Se fulano lhe ofendeu, bloqueie. Se fulano fez isso, se vingue. Eu sempre comento. Eu digo assim, esse não é o caminho. Reflita qual é a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Qual é a espelhagem que fez você achar que tem que ser desta forma? Né? Então, a gente está aqui para refletir, para pensar. Tá? O convite ao amor. Esse é o convite. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. O outro convite, a humildade. A humildade é uma das maiores conquistas do espírito, e quem consegue conquistar essa virtude, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarde dos próprios recursos que possui. Em sintonia com Deus e a espiritualidade, sabe que as vicissitudes são para o aprimoramento espiritual e moral, e qualquer ofensa recebida cabe o entendimento e o perdão. Isso é ser espírita. Isso é ser espírita. Né? Então a gente precisa refletir. E o que mais? Né? A solidariedade. A solidariedade se define, sobretudo, pela ação. Por isso, ela é também a manifestação desse sentimento com o intuito de confortar, consolar, oferecer ajuda, caracterizando-se pela cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha a alguém em qualquer circunstância, boa ou má. Solidariedade é o sentimento de simpatia, ternura ou piedade pelos pobres, pelos desprotegidos, pelos que sofrem, pelos injustiçados. Ela é, assim, uma disposição favorável para com aquela pessoa ou grupo de pessoas que está passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade. É o saber acolher, ouvir, não julgar, porque sabe que todos são imperfeitos e todos têm a mesma oportunidade de se melhorar. Eu encerro agora a minha palestra, né? Eu espero que tenha atingido a vocês, né? E estou aberta a perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Porque é um tema, como eu disse, aparentemente batido no movimento espírita. Muito batido, mas não refletido. Nós precisamos compreender, se analisar, a autoanálise, saber em que lugar se encontra e buscar, através da história que cada um tem aqui, internalizar valores que possam nos tirar dessa condição de ingratos, de usar as pessoas, de se achar melhor do que todo mundo. Né? Pensem nisso. Grande beijinho para vocês.